Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast Uniprocessos e hoje nós vamos trazer várias dicas quentes de concurso, porque, gente, agora é a hora de quem só tem nível médio e para quem tem também curso superior, óbvio, porque quem pode mais, pode menos, então vai estar podendo fazer o concurso também de nível para nível médio. Agora, gente, a dica mais quente de todas é o nosso querido, maravilhoso e esperado concurso do TCU, que vai sair cargo para nível médio e provavelmente será a última vez, não é isso? E para falar sobre isso, nós temos aqui dois convidados super especiais. A nossa querida professora Vanessa Araújo, que é da Controladoria do Distrito Federal. Nossa querida professora de Administração Financeira Orçamentária, nossa querida AFO. Isso. Sem a AFO não dá para ter nem concurso, né, Isso professora? mesmo. E nosso convidado especial, doutor Rodrigo, que é auditor. Tá vendo? O cargo é muito... Auditor Federal de Controle Externo. Auditor Federal de Controle Externo do TCU. Nosso cargo queridíssimo, que todo aluno quer ser auditor do TCU, né? Com certeza. Esse é o nosso jargão aqui, auditor do TCU. E é isso mesmo, doutor Rodrigo. Vamos ter concurso para nível médio. Já foi autorizado, inclusive. Exatamente, professora. Primeiramente, é um prazer estar conversando aqui com a senhora. Foi autorizado essa semana o concurso para 40 vagas de nível médio do TCU. Muita coisa, Muita. né, gente? Cargo de técnico federal de controle externo. É uma excelente oportunidade, como a senhora falou, né? Provavelmente deve ser o último de nível médio do TCU, porque já tem toda uma reestruturação da carreira em andamento. Esse concurso, ele vai ser nível médio agora, mas o cargo deve passar a exigência para nível superior no futuro, né? Então, diria que quem quer aproveitar, esse é o último bonde que está partindo da estação. Quem né? quer TCU e ainda não terminou o seu curso, sua graduação, é agora. A hora é Ou agora. não está fazendo ainda graduação, a hora é agora, né? Exatamente. E mesmo sendo técnico, tem plano de carreira, né? Obviamente, no TCU, um dos melhores tribunais, né? Com certeza. O plano de carreira de técnico, ele é bastante semelhante ao de auditor em termos de duração. Existe uma certa sobreposição ali, então o salário final de técnico, ele já é maior do que o inicial de auditor, né? Então é uma remuneração excelente. Em cerca de 6 anos você chega ao final da carreira, ou seja, uma carreira muito curta, né? Com uma remuneração excelente. Qual a remuneração? Olha... Estimula. Tem que estimular, né? O Tem que pessoal estimular. não levantar da cadeira. A inicial, Bom, já com o pessoal preparado. Vamos lá. A remuneração inicial para um técnico que ele não tenha Prepare o seu nenhuma coração. pós-graduação, Agora. ele é de cerca de 17.500 com benefícios, né? Auxílio alimentação, auxílio Gente, vale a saúde. pena sentar e estudar, né? Com certeza. Vale a Qual pena concurso em nível sentar. médio no país que paga esse valor? Não tem. Para começar. Para começar. Começar. Então, prepare o seu coração agora para o final. Final de carreira, em 6 anos, a remuneração chega cerca de 28 mil. E se você ainda tiver, por exemplo, uma pós-graduação, ou você tiver certificações, cursos, você tem os adicionais de qualificação, que a gente chama. Então, você pode ter um aumento ainda de 30% em cima do seu vencimento. Então, sua remuneração pode tranquilamente ultrapassar os 30 mil reais como técnico de nível médio. Tá vendo? Imperdível. Isso é imperdível. Exatamente. Imperdível. Então, vale a pena sentar e estudar. Eu costumo dizer, professora e doutor Rodrigo, que existem somente 2 tipos de concurseiro, né? Isso uma grande professora aqui falava, a doutora Ana Maria. Aqueles que passam e aqueles que desistem. Sim. Porque não tem aquele que não passa. Mais cedo ou mais tarde, você é aprovado. É o que eu estava contando de uma grande amiga minha, né, da vida inteira, que o sonho dela era passar no TCU. Ela demorou aí uns 6 anos ou um pouquinho mais, não me lembro bem, porque já tem um bom tempo, mas assim, ela foi estudando, foi passando em outros, mas não desistiu, mesmo tomando posse em outros cargos, para outros órgãos. Ela
foi devagarinho e hoje ela é auditora de controle externo. Essa é uma grande questão, Do né? TCU. Porque muita gente vai ter o técnico, mas também vai ter o concurso para auditor. E muita gente vê, só 20 vagas, só 40 vagas, mas o TCU mesmo tem a tradição de zerar, né? Exatamente. Convoca todo mundo. Então, o último tinha menos, acho que tinham 20 também, Eram né? 20 vagas, né? 20 vagas exatamente. e nomeou todo mundo que fez o curso de formação. Então, assim, Não se quer dizer, prendam ainda tem a questão do cadastro número reserva. da vaga, de Exatamente. número de vagas. Mas 40 vagas é um número razoável para o TCU. Isso. Muito razoável. Eu já deixo uma dica aqui, né? Ah. Para os alunos que vão prestar esse concurso, olhem para o número de discursivas que serão corrigidas. Perfeito. Ele será um ótimo balizador de quantas vagas o TCU pretende nomear. Eu falo isso porque no meu concurso eram 20 vagas e foram corrigidas 300 discursivas. E o TCU está agora fazendo o curso de formação da última turma, ou seja, nomeou todos os 300. 300. Auditores. Imagina o técnico. 300 auditores foram nomeados. Quer dizer, há uma grande chance de Ser bem mais, esse mesmo né? Exatamente. número de 300 para cima, né? Então, o Porque aluno... muita gente aposenta também, né? A gente tem Sim. que ver que tem gente que quer outro, tem outros sonhos. Teve Exato. muito concurso durante. bom ano passado, Câmara, Senado, né? Então, o pessoal Exatamente. deu uma mexida muitos. nesse Então mundo tem do concurso. muita vaga, né? Mesmo disponível, né? Exato. Então, assim, o aluno dá processos que olhou ali só 20 vagas, não vou fazer, repense, tá? Repense, Porque provavelmente porque podem ser que chamem muito mais do que as 40 vagas de técnico. muito mais, né? Muito mais. Eu até fiz um post recente que eu fiz uma perspectiva, né? De acordo com a quantidade de vacâncias que tem no órgão, de acordo com a perspectiva, e é tranquilamente cerca de 100 nomeações. Tranquilamente, assim, Por ao longo de baixo, 4 anos, Pelo menos. teria que nomear umas 100 pessoas, pelo menos. Porque se aposentam muitos técnicos, né? Ao longo do... Isso hoje, né? Mas Isso ao hoje. longo de 4 anos, muito mais. Não é isso? E tem um tempo que não tem concurso para nível médio do TCU. Tem, então, o último concurso foi em a pretensão- 2015. É isso, 10 anos. É muita coisa. Então, necessidade muita há, né? coisa. É uma necessidade grande, né? E, professora, qual será? Isso aí é uma coisa também que todo concursando, principalmente pensando em TCU, qual será a banca? Porque ainda não foi escolhida e divulgada a banca. A gente sempre aposta no Sebrasp ou FGV, né? Sebrasp tem a tradição de fazer o concurso do TCU, os últimos editais sempre foi Sebrasp. E ele pegou alguns editais importantes nesses últimos anos, mas a FGV está crescendo bastante. Então, deve ficar entre essas duas bancas. Assim, concurseiro que não deve perder tempo tem que estudar fazendo questões das duas bancas ou até expandir mais. Eu sempre Isso falo é para os muito alunos. importante, né? Quem sabe o Vocês- conteúdo, sabe o conteúdo de qualquer banca, né? É. Então, é só questão de prática mesmo, de conhecer como eles perguntam, para você E saber o que responder. perguntam mais? Porque Isso. vocês dois, né, que fizeram um concurso, sabem disso. Você estudou por questão também, né? Para concurso. Muito. Não tem como. Não tem como. Não Hoje tem em como. dia, não tem como você estudar sem fazer questão. Porque, Assim, inclusive, repete questão, né? Em Com concurso, muito. Bastante. Você fala assim, meu Deus do céu, eu Parece sei a que é a mesma letra coisa. A, Uhum. que às vezes repete É. igual, inclusive com a resposta letra A, né? Exato. Pergunta e você fala, meu Deus. E é isso. e se fazer questão é um ótimo banalizador de você conseguir avaliar seu desempenho. Então, como eu estou indo em determinada matéria, direito administrativo, como é que eu vou saber? Fazendo questão e vendo seu percentual de acerto. Então, um aluno que só estuda teoria sem questão, ele fica meio perdido. Será que eu estou bem? Será que eu estou fraco? O que eu posso melhorar, né? E também, assim, porque muitas vezes eu falo a gente, porque a gente estuda sempre, assiste uma aula, mas quando você vai ver uma questão aplicação. controversa, complicada, não sei. Eu sei tudo, aprendi tudo, li, estudei, não sei. Então, nessa hora, ele vai aprender como é que ele vai ser perguntado na prova. Então, Isso. é muito importante treinar, né? Uhum. E os Sem erros dúvida marcam, né? Então, muitas vezes Os você erros aprende te mais marcam. com uma questão Tá que vendo? você Depois disso, errou. pode ser professor. Tá Os erros te marcam. Os erros te Gostei, marcam, vou né? adotar, Então, tá? Às vezes a questão que você erra, ela te ensina muito mais do que aquela questão que você acerta porque você já domina, porque você marcou aquilo, né?
realmente isso aqui foi um ponto falho da minha preparação que essa questão me ensinou. Para a vida também, né? E esses concursos, como o TCU, ainda tem prova discursiva. Tem né? prova discursiva. Então, para você ter um conhecimento, conseguir desenvolver uma redação técnica ou até uma geral, você tem que ter um conhecimento de saber interpretar o que está pedindo. Então, só faz isso quem faz questão. Não tem como hoje em dia. E para o cargo de técnico também tem discursiva, tá? Então, se você está estudando aí com foco no TCU, já começa também uma preparação para a discursiva, porque você vai precisar escrever peça para a prova. Gente, é escrever, não é digitar, é escrever. Tem muita gente boa que peca nisso, né? Não tem prática de escrever e na hora... Porque a gente escreve tão... Quer dizer, eu escrevo até razoavelmente porque eu gosto de escrever, mas a gente escreve tão pouco. E assim, a gente vai escrever no computador, vai corrigindo, certo? De vez em quando você vai escrever, você fala, como é que eu escrevo essa palavra mesmo? Então, tem que treinar escrevendo. E tem técnica, né? Porque a pessoa fala assim, redação, eu não tenho inspiração. Não é questão de inspiração, é questão de estar atualizado, né? E de técnica. Tem uma técnica para fazer, né? Técnica e conteúdo, né? É basicamente a junção. Então, quer dizer, você está atualizado e você saber como é que você vai estruturar aquela sua... Então, quando você vai estudando para a prova objetiva, né? Você já vai construindo essa base de conhecimentos também que vai te permitir, na prova discursiva, você conseguir redigir ali temas que serão cobrados, né? Para técnico, então, a lei de licitações, questões de AFA, né? Que a gente estava discutindo aqui, que é super importante também. Professora AFA, Vanessa. Ou até os dois juntos, né? Ou até os dois juntos. Depende da maldade da banca. Pode misturar os temas aí. Então, a dica é essa, o aluno estudar como se estivesse tendo que fazer uma redação. As modalidades de licitação, por exemplo, e desenvolver. Estudar direcionando a isso, né? Se eu precisar escrever, eu vou saber escrever? Sim, eu vou saber fazer sim ou não? Eu não sei. Então, sinal que seu estudo está um pouquinho ineficiente ou pode ser melhorado nesse sentido. Uma coisa vai puxando a outra. E conselho de alto nível técnica, é isso. Exatamente. E vai também sabendo quais são as técnicas da redação. Isso. Não tem que ter inspiração, tem que ser claro, tem que ser conciso. Direto. E tem lá, né? Quantos parágrafos você vai poder fazer. Treinar para você, porque tem a questão tempo no dia da prova, por isso que também é bom. Organização, tem que saber, você tem que treinar bastante, porque o pessoal pensa assim, 4 horas, 5 horas, é muito tempo. Não é. É um tempo, lógico, suficiente, mas se você perder um pouquinho, passa. Né? Tem que treinar em casa também, né? Simular de fato ali as condições da prova. Tem que treinar em casa, põe lá o despertador 5 horas para fazer a prova. Não é só os simulados que nós damos aqui, mas tem que fazer em casa, tem que ser exaustivo mesmo, contando igual o pessoal treina para maratona, né? Tenho que diminuir cada vez mais o meu tempo, né? Para poder chegar lá e estar tranquilo nas 5 horas. Isso é muito importante. A gente vê aqui muita gente, assim, preparada, que sabe, não consegue terminar a prova. Ou termina muito em cima da hora e vai passar por cartão. Não dá tempo. Correndo. Pelo amor de Deus. Né? E troca o gabarito. Gente, é o mais trocar comum, o gabarito. Né? Eu falo assim, gente, faz 20 questões, 10 questões, já passa pro cartão. Porque não vai ter a tentação de remarcar, né? E também essa questão de chegar lá, a pessoa fala meia hora. Aí você já desorienta. E aí vai passar correndo, não vai passar certo. Então, é muito importante isso também, né? As dicas de como fazer a prova. Mas tem que preparar antes, né, professor? Não, isso. Isso a gente chama, que é o concurseiro de alto nível e do iniciante, né? O iniciante aqui não sabe nem qual a caneta, não se organizou 20 minutos antes de sair de casa. E o de alto nível é esse, que faz simulados, treina discursivas, faz muita questão. Então, isso é importante, porque ele sempre está se aperfeiçoando nos seus estudos. E é importante, né, professora, ter o curso, ter o direcionamento, porque a matéria é muito ampla, não vai cair tudo. Mas vocês aqui já sabem, se for Sebrasp ou se for FGV, já sabe assim, AFO, o que cai mais. Você sabe o conteúdo significativo para aquele concurso, que nós também estamos aí com um concurso maravilhoso para nível médio,
que é da Polícia Federal. Polícia Federal, área administrativa, é uma grande oportunidade. Administrativa também é uma grande oportunidade para quem, né, Isso, tem nível médio, e aí a gente entra aqui falando a mesma coisa para quem tem também curso superior, graduação, porque quem pode mais pode menos, e pode estar fazendo esse concurso, né? Isso, ele veio para 192 vagas, mas a gente estava até discutindo antes que só para Brasília, nível médio, são 100 vagas finais, né? Então, com cadastro reserva. Então, é uma ótima oportunidade para o aluno que ainda está em dúvida se vai prestar ou não esse concurso. Não está um edital tão extenso, então dá para fazer se tiver dedicação e constância nos estudos. Muito bom. Não precisaria nem sair do DF, né? Não Ficaria aqui mesmo na casinha. Porque o DF é no quadradinho, muito bom, né, gente? E a maioria das vagas são para cá, né? Pois então, é, e DF é muito bom, né? Isso. Sou suspeita que eu sou daqui, né? Mas Eu não sou daqui, mas posso falar com certeza, né? Me Você é da apaixonei. onde? Eu sou de Recife, na verdade. Recife. Me apaixonei. A gente tá quase vendo. Eu falei assim, ó, de Recife, ou da Paraíba, ou do Rio Grande do Norte. Porque todo mundo Tava fala quase assim, bonito. Eu acho acertando. lindo. Então, assim, eu vim pra cá de coração aberto. E eu adorei a cidade, assim, não tenho pretensão de sair. Olha e digo, só, né, tem venham... tanta gente que reclama de Brasília. Nossa, Brasília é muito bom. É muito bom. Isso. É uma cidade grande, pequena. Né? Só falta uma praia, né? O lago faz às vezes da praia, mas não chega a ser Não chega a tão ser. quanto. Mas não tem tubarão. Olha o benefício, olha o lado positivo. Vamos sempre olhar o copo cheio. É verdade. Vamos olhar o copo cheio, Em pelo troca. menos. Não tem tubarão. Ai, mas é bom demais Recife, bom demais. E tem muitos concursos também, né? A gente estava conversando que neste ano e no próximo ano estão previstos muitos concursos, né? Seja de nível médio ou nível superior, porque também tem muitas vagas aí, e a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Que apesar do ano que vem ser ano eleitoral, né? Isso não significa que não sairão concursos, ao contrário, né, professora? Com certeza, assim, a gente tem muito concurso bom, a gente direcionou um pouco para o nível médio, porque o núcleo de nível médio de matérias estudadas, você consegue aproveitar para quase todos. Então, vai acrescentar uma matéria, uma lei específica, mas para quem estuda para nível médio, pegou o concurso da Polícia Federal, provavelmente vai poder fazer o CNU, faz o INSS e os outros que estão por vir. Então, não pode perder tempo. INSS também, né? Não pode INSS. perder tempo. INSS também são muitas. Esse é um concurso que já tá anunciado, né? Já estava anunciado desde o começo do ano. A previsão seria que o edital saísse em julho, né? Mas com toda essa questão envolvendo o órgão, agora a gente não sabe como é que vai ficar. Mas, por um lado, é bom, porque você que está estudando para esse concurso ganha tempo para estudar, né? Então, realmente se prepara um pouco mais. E aí, quando esse edital sair, e ele vai sair, você já vai estar mais bem preparado aí. Serão muitas vagas, né? Para nível médio, para técnico ali do Seguro Social. E tem analista também. Então, é uma ótima oportunidade para 2025. Muito boa. E agente de custódia. Cadê o nosso agente de custódia? Saiu uma notícia pelo diretor que falou que o edital já está pronto. Então, para quem estava ali desanimado, agora é a hora de correr, né? Fazer o estudo focado, porque são 50 vagas previstas, mas a gente sabe que a Polícia Civil do Distrito Federal sempre chama muita gente. Não tem como. Então, não deixe para a última hora, porque tem Polícia Civil, vai sair Polícia Federal na mesma época, né? Então, quem passou em um, pode passar em outro. Quem tem o sonho de ser polícia... Agente, escrivão, delegado, perito, pode escolher. Né? Quem tem esse sonho, porque a gente fala também, tem pessoas que falam assim, eu vou fazer um concurso público porque dá segurança. Ok. Mas tem muita gente que fala assim, eu vou começar a estudar, mas eu quero o TCU, não, eu quero a polícia, não, eu quero ser bombeiro, eu quero ir para tal lugar, que não deve desistir. Né? Até o do bombeiro do DF, né? Até o bombeiro do DF também tá. Vai puxando, vai lembrando de concursos. É muita oportunidade. Mas aí, professora, como é que faz, assim? Por exemplo, pode ter alguém nos assistindo, que fale assim, gente, eu quero a segurança, não sei ainda para onde que eu quero.
como é que a pessoa começa o estudo? A gente orienta que você comece com aquele módulo básico. Então, as matérias de constitucional, administrativo, português, que nós raciocínio temos aqui, lógico, né? O módulo isso. essencial. E seria o nosso módulo essencial. Então, você fica 1 ano estudando as matérias gerais e se sair um concurso específico, por exemplo, Polícia Federal, que a gente também está tendo aqui, né? Já começou a preparação, você vai só incluir matérias. O que não pode ficar parado e tentar começar a estudar tudo de uma vez. O curso completo, eles são 3 meses, mas a pessoa tem que ir estudando e apostando no básico mesmo, porque constitucional, administrativo, AFO cai para quase todos, né? Língua portuguesa, né? Do modo geral, que é gramática, E a chance texto. de gabaritar, né? Você gabarita português, poxa, já sai na frente de muita gente. Não, é o diferencial. Interpretação de texto, gente, a gente precisa para tudo. Até a banca interpretar, interpretar a questão. O próprio edital, você precisa... O próprio edital. Eu falo assim, gente, vocês vão fazer o concurso, a primeira coisa é você olhar o edital. Porque ali podem estar chances, né? Como isso que você falou. Vamos lá olhar quantas redações serão corrigidas. Perfeito. Exato. Aí você já consegue se animar ou já escolher. Animar, porque isso faz parte também. A parte psicológica é muito importante no concurso, né? Porque eu também já vi muita gente muito bem preparada, melhor do que o que foi aprovado, mas assim, é tanta ansiedade, é tanta coisa que não consegue, que é uma outra coisa que todo concurseiro deve se preocupar, né? A parte física e mental. Então, assim, uma coisa que todo mundo pode fazer é caminhar, por exemplo. Né? Tentar respirar, tentar caminhar, tentar fazer alguma atividade física. Alguma. Isso. Não precisa ter gasto. Nós temos aqui vários parques em Brasília, em várias localizações. Não tem só o Parque da Cidade aqui, né? Não só o de Águas Claras, nós temos em outros lugares. Caminhar pelo menos uma vez por semana. Isso, exato. A pessoa se organizar, e é isso que a gente sempre fala, né? Ter organização é essencial. Então, você tira 2 vezes por semana, faz uma atividade física, você consegue se organizar com base na leitura do seu edital, o que é mais importante. Aqui na Processo, eu sei que a gente tem essa organização até das aulas, assim, a gente dá peso ao que é tema de redação, o que vai cair mais, porque a gente vê muitos alunos que estudam sozinhos, eles se perdem nesse momento. Às vezes perde muito tempo estudando raciocínio lógico, perde um dia todo, vai cair 2, 3 questões e esquece da lei de licitações, por exemplo. Que cai bastante. Cai bastante, às vezes é tema de redação. Que é tema de redação, porque isso também o aluno não vê, porque o professor pode estar dando aula de constitucional e algum determinado assunto, ele sabe que vai cair, pode cair em redação, ele vai... Sim, direcionar e avisar. Gente, preste atenção. Como diz um professor meu de matemática da 5ª série, ele fala assim, que nem existe mais, hoje é 4º ano. Presta atenção, porque tem gente que não presta. Sim. Não tem nada a ver, mas eu lembrei dele. Enfim, é importante se preparar com direcionamento, porque tem muito concurso, né, gente? E provavelmente este governo, seja do Distrito Federal, seja o federal, com certeza vai dar posse para muita gente até julho do ano que vem. Isso. O bom de Brasília é isso, né? O CNU aí. CNU é uma excelente oportunidade. Ministérios tá para sair e vai sair médio. Vai sair médio. Também é uma grande oportunidade que a gente está falando aqui de nível médio. E quando a gente fala de nível médio, repetindo, quem tem graduação, nível superior, pode aproveitar. Quem pode mais, pode menos. Exato. Né? Então, é para todos. Diferentemente do CNU do ano passado, quando a gente não tinha a menor noção do que seria cobrado, ano passado. Agora você tem um edital base, né, para você estudar prova, aquelas matérias e uma prova. Então, se você já tem um ponto de partida, você deve pelo menos estudar ali o que foi cobrado no edital passado. E aí esperar as novidades que elas virão, né? Isso aí é fato. Mas você já tem um ponto aqui para você se preparar, né? Então, realmente, agora é muito mais fácil você tentar o CNU do que foi para os marinheiros de primeira viagem de 2024, né, Vanessa? Isso, com certeza. E continua em Brasília. Olha aí, para os brasilienses... Também.
né? Muito bom, E hoje em né? dia o salário de nível médio não está tão ruim como foi há uns anos. Antigamente era bem baixo. Do né? CNU a gente está cotando em 7.400 para começar. Então, assim, primeiro concurso da vida é uma ótima oportunidade para você focar Ótima e sair oportunidade. do CLT, né, que a gente chama. E vir para ter estabilidade Com certeza. e realizar um sonho, quem sabe, também de passar naquele concurso que a pessoa planejou. E se não for, passe Degrau, e né? continue estudando. Exato. Continue estudando, que chega. Concurso é né, até professor? passar, né? Exatamente. Não chega? Chega perfeitamente. Só não passa quem desiste, né? Como a senhora aqui mesmo falou no começo aqui. Exatamente. Só existem dois tipos de concurseiros, os que passam e os que desistem. Não existe aquele que não passa nunca. Não existe. Se ele persistir ou ela persistir, ambos chegarão. Todos. Só questão de tempo. Só questão de tempo, né? E como o tempo também pode ser nosso amigo para aquele que está começando, está pensando, não fique só pensando, tem que começar e aproveitar este ano, né? Em um ano é possível passar num bom concurso. Talvez naquele que você sonha, talvez não, mas é possível passar num bom concurso até antes, dependendo de como a pessoa chega aqui, como é a sua preparação, qual é o seu direcionamento, e aonde ela vai estudar, né, professora? Não, com certeza. Então, se o concurseiro chegar aqui querendo técnico TCU, por exemplo, ele já entra no módulo básico, já está estudando as disciplinas que vai cair nesse concurso e vai aproveitando os que já estão na praça. Então, Exatamente. Polícia Federal, vai ter o da UNB, também nível médio. São muitos concursos. CNU, A gente poderia passar a sexta-feira inteira vai aqui passar aqui conversando. o tempo inteiro, né, gente? Mas olha, nosso tempo já acabou. É tão bom, Passou né, tão gente? rápido, Passa né? rápido. Mas a mensagem é: muitos concursos. Não perca tempo, porque até o ano que vem sairão muitas vagas. E muitas vezes o número de vagas anunciado é muito maior. Mesmo que não fale lá que tem cadastro reserva. Guardar essa dica aí do doutor Leia o Rodrigo. edital. Leia o edital, veja lá se tiver redação, quantas redações serão corrigidas, porque há grande possibilidade que chamem todos, né? Não é certeza, mas é pelo menos a experiência. É um bom parâmetro. É um bom parâmetro para você saber até aonde vai. Muito bom, professora. Doutor Rodrigo, queria agradecer, foi muito bom. A gente poderia estar falando, Com mas certeza. a questão é, gente, não perca tempo. Agora é a hora. São muitos concursos, tanto de nível médio quanto de nível superior. Mas nunca tivemos, de uma vez, tantos cursos para nível médio. E, como nós falamos aqui, quem tem nível superior, quem pode mais, pode menos. Então, agora é a hora. Nós estamos com turmas abertas. Bom, o módulo essencial, que é o módulo básico das matérias básicas, né? Ele tem toda semana começando, então se organize e venha, porque a hora é agora. Porque concurseiro não só tem dois, os que passam e os que desistem. Então, sempre há tempo e é possível, sim, que você daqui a um tempo já esteja como auditor, como consultor, como técnico de um grande e renomado órgão, seja federal, seja do Distrito Federal. E é isso. Se você curtiu, dê um like. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast Uniprocessos.